todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículos 6 até o 7. E destacamos o versículo 7, que diz assim: Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então, por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? O tema de hoje é: Em Cristo somos todos iguais. Como é ruim quando o ser humano faz diferença entre pessoas. Esse pode receber, aquele não pode. Este é bom, aquele é ruim. Não através de algumas coisas que acontecem ou algumas coisas que a pessoa fez, mas simplesmente escolher e colocar pessoas na prateleira de cima, pessoas na prateleira de baixo. E, logicamente, colocar-se a si mesmo lá em cima. O apóstolo Paulo está enfrentando esta situação e ele precisa dizer de forma bem clara de que ele está usando o nome dele, Paulo, e o nome de Apolo. São dois missionários. E ele usa esses dois nomes para dizer todos são iguais. Não dá para dizer que Paulo é melhor do que Apolo ou Apolo é melhor do que Paulo. Assim também nós, numa congregação, numa família, na sociedade, no trabalho, aonde nós estivermos, nós precisamos sempre compreender que somos todos iguais. Não tem alguém que merece mais coisa do que o outro. Aliás, nós não merecemos nada. É um grande erro as pessoas acharem que merecem alguma coisa de Deus. Nós não merecemos nada. Simplesmente porque nós já nascemos pecadores, e isso é para todo mundo. Então, considerar-se igual um ao outro é a melhor coisa que pode acontecer. E assim nós, numa vida de congregação, pastor e congregados, ou então numa vida particular, nós sempre pensando desta forma, nós podemos entender melhor o próprio ser humano e considerá-lo melhor também. Aquele que está passando na rua ou aquele que está em casa, eu que estou sentado num escritório ou o outro que está lá trabalhando, são todos iguais. Não dá para desprezar também ninguém, considerando que este é superior àquele. Se isso já é verdade em relação à própria pessoa, ao ser humano, muito mais verdade também é em relação às etnias. Todos são iguais perante Deus. Se somos brancos, somos negros, somos amarelos ou somos vermelhos, tanto faz. Somos todos iguais diante do Senhor. Deus nunca criou raças. Ele criou uma só, a raça humana. Ele não criou raças aqui na Terra, somente uma. E a raça é o ser humano. O mais a gente chama de etnias. Etnias são pessoas de cores diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes. Mas, diante de Deus, são todos iguais. Assim também, quando nós, pastores, entre nós, nos julgamos todos iguais. Assim também, quando os congregados entre si julgam todos iguais, veja que desaparecem as brigas, desaparecem os desentendimentos, desaparecem todo aquele mau entendimento, toda aquela situação que muitos acham que, por serem superiores, podem xingar os outros, podem reclamar dos outros, podem acusar os outros e assim por diante. Jesus, ele demonstrou que, quando ele foi lavar os pés dos discípulos, são duas coisas que ele considerou aí. A primeira, que ele era o servo sofredor, aquele que iria morrer em favor de toda a humanidade. E ele era humilde o suficiente para lavar os pés dos seus discípulos. Mas ele lavou os pés de todos de forma igual.
não com um mais sabão, outro menos, um com mais água, outro menos água. Ele lavou de forma igual a todos. E só aí ele já demonstra de forma bem clara: todos são iguais. Teve também um momento que os discípulos eles estavam conversando entre si para ver quem seria superior ao outro ou quem iria governar o outro. E Jesus ele traz uma criança no meio deles e fala que eles precisam agir como uma criança em relação a Deus, acreditar com uma fé forte de uma criança e também viver, perdoar, estar pronto para ajudar como uma criança. E as crianças, elas, para brincarem, para conviverem umas com as outras da melhor forma, elas não se julgam superiores. Assim, nós também somos iguais. E isso é muito bom, porque a igreja não pode ter pessoas superiores umas às outras. Existem religiões que colocam pessoas num pedestal maior e outros menores. Isso aí não vem de Deus, não. O que vem de Deus é aquilo que o apóstolo Paulo fala. Não seja orgulhoso achando que você é melhor do que os outros. Seja humilde e considere-se todo mundo um igual ao outro. E nós, de fato, somos uns iguais aos outros por causa de Cristo. Jesus morreu por nós todos, não para uns e para outros não. Ele morreu para nós, para nossa salvação, e de forma igual foi para todos. E assim, Jesus Cristo nos considerou iguais e nós também podemos nos considerar um igual ao outro. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celeste, ajude-nos a entendermos que em Cristo nós todos somos iguais. Somos teus filhos amados e também uns irmãos dos outros. Amém.